Fala aí galera, Renan Oliveira chegando mais uma vez aqui no canal Índio Maneiro, novamente para falar de futebol e mais especificamente sobre o Manaus Futebol Clube. Eu já falei em outras oportunidades sobre esse time. Ano passado eu acompanhei principalmente as fases finais da Série D, estive na final, estive na semi, estive nas quartas e creio que eu só não tenho ido nas oitavas por conta do meu trabalho, que eu não consegui uma folga. Mas eu venho acompanhando o Manaus, né, nesse campeonato amazonense de 2020, que infelizmente não foi terminado. A gente teve somente a final do primeiro turno, em que o Manaus foi o campeão e possivelmente se encaminhava aí para um tetracampeonato. Infelizmente eu também não consegui ir, justamente por conta de tenho que cuidar do meu filho, tem meu emprego, eu trabalho de madrugada, então fica bem complicado de eu conseguir ter vida social durante o dia, né? E de noite eu tenho que estar preparado para estar no trabalho, então ficaria complicado de eu ir para um jogo e depois ir para o meu trabalho, né? Já visto que não é simplesmente tempo que a gente gasta no jogo, tem um deslocamento, e ir para o jogo e não poder tomar uma cervejinha também seria bem triste. Mas enfim, são duas questões que eu vi recentemente aqui, eu já queria ter gravado vídeo falando sobre isso. Que a primeira delas foi a revitalização do centro de treinamento do Manaus, e a segunda foi a meta batida pela diretoria do número de sócio-torcedores. Vamos primeiramente a essa última questão, que realmente estão intimamente interligadas. O fato é que o Manaus conseguiu alcançar a marca de 500 sócio-torcedores. Tem sido feita uma campanha bastante vigorosa nas redes sociais para tentar trazer o torcedor amazonense para junto do Manaus. Isso é bastante louvável e os resultados estão vindo, e uma coisa leva a outra, e felizmente a diretoria está tendo bastante êxito. Eu já falei em outros vídeos aqui elogiando bastante a gestão que está sendo feita ali no Manaus. É um trabalho bastante bonito, apesar dos poucos recursos, está conseguindo levar o nome do futebol amazonense em evidência no cenário regional, pelo menos, e agora chegando numa final de Série D e agora disputando a Série C, a gente consegue talvez aí uma projeção maior. Estaremos sempre na torcida. E é muito importante, creio eu, que eu pelo menos eu sempre fui torcedor do São Raimundo abertamente, sempre fui aos jogos, até nas campanhas da Série D, da Série B do Campeonato Amazonense eu estive presente. No entanto, o torcedor amazonense, eu creio que é hora da gente dar um apoio para o Manaus. Agora mesmo eu acabei de fazer o pagamento do boleto e eu me junto a esses mais de 500 sócio-torcedores. Eu até abri aqui a página do sócio-torcedor do Manaus, que é uma página específica chamada eussoumanaus.com.br, e agora já são 533. Então, a gente viu que com essa grana que tem sido arrecadada com o sócio-torcedor, levou a investimentos na estrutura da equipe do Manaus. Isso significa que eles conseguiram fazer certos melhoramentos, ajuste no centro de treinamento que fica na BR-174, no quilômetro 4 especificamente. E em vídeos anteriores eu cheguei a comentar que essa primeira participação do Manaus na Série C tinha um objetivo bastante específico, era se manter na Série C. Cair para voltar para a Série D estaria fora de cogitação, pelo trabalho que vem sendo feito, pelos investimentos, pela torcida que está comparecendo, pelo apoio que a própria população amazonense tem se mobilizado para ajudar o Manaus. A gente viu que em períodos de crise, no ano passado principalmente, para conseguir prosseguir na disputa da Série D, a própria diretoria foi para as ruas fazer rifa, vender rifas, tentando conseguir um extra aí para levantar dinheiro e conseguir manter o time disputando. E felizmente a gente já sabe que foi uma história belíssima, chegou na final, por pouco não foi campeão, foi ali para os pênaltis. Creio que no tempo normal o Manaus poderia ter sido campeão mesmo, né? Teve um gol ali que eu creio que tenha sido muito mal anulado, um gol do Diogo Dollen, mas enfim, não vamos lamentar. Agora a bola para frente, mirar na disputa da Série C. É um grupo bastante complicado, tem adversários bastante tradicionais, alguns adversários que o Manaus já pegou em oportunidades
há pouco tempo, e o Manaus sucumbiu, como Vila Nova, que foi eliminado na Copa do Brasil. Eu mesmo estive no estádio da Colina ali, eu queria muito ver o Danilo, que a torcida do Corinthians chama, em tom de brincadeira, de Zidanilo. Mas é um cara que eu gosto bastante do futebol, que mesmo em fim de carreira eu estava bastante ansioso para vê-lo jogar. O Manaus acabou empatando, o Vila Nova ali no final teve várias chances de sacramentar o placar. A equipe do Jacuipense, o Manaus também enfrentou um time do interior da Bahia. O Imperatriz, em 2018, eliminou o Manaus aqui nas quartas de final. Então, em 2018, a gente já tinha batido na trave. Foi um jogo que eu fui também nos pênaltis. E o Manaus perdeu, né? Foi um jogo ali que o Jonathan, que é um grande pegador de pênaltis, ele teve que ser substituído. Mas mesmo o segundo goleiro ali, ele pegou pênalti também. O Hamilton teve uma chance ali dentro da pequena área, sem goleiro, ele chutou e o zagueiro tirou em cima da linha, o defensor tirou em cima da linha, não sei dizer ao certo se era um zagueiro, né? Mas são direitos do futebol que a gente acaba perpetuando. Mas o fato é que estamos muito felizes com essa marca que o Manaus alcançou, esses 500 sócios torcedores pagando, se mantendo adimplentes, eles vão gerar uma receita muito boa. Pode parecer um número bastante pequeno, mas para um time recém-criado como o Manaus, um time de terceira divisão, isso representa muita coisa. E o mais bacana é que a diretoria conseguiu dar um destino bastante positivo para essa receita, né, que foi investir no centro de treinamento, que é a melhor coisa que o Manaus poderia ter feito, né, que é melhorar as suas condições de treino, e somente treinando bem que os jogadores vão conseguir performar bem em campo. A gente já viu ali os membros ali do departamento médico se mobilizando para seguir os protocolos, para estar ok para o dia 8 ou 9, que é contra o Manaus, quando o Manaus estreia na Série C contra o Vila Nova. O mesmo Vila Nova que eu comentei agora há pouco já se enfrentaram, Manaus e Vila Nova já se enfrentaram pela Copa do Brasil. Então, você, torcedor esmeraldino, com essas melhorias no CT, eu creio que agora dá para mirar essa ascensão à Série D, dá para sonhar com acesso. Eu até vi uma entrevista aqui do Kaique, que foi o recém-chegado, né? Ele veio para substituir o Negueba, né? Que realmente ele vinha deixando bastante a desejar, principalmente na etapa final dos jogos, que se tornava ali uma avenida Negueba, como o torcedor gostava de falar, e realmente o Manaus estava passando bastante apuros, né? E normalmente quem fechava ali por aquele lado para ajudar na marcação era o Panda também, que não é um jogador muito móvel, apesar de ser um jogador bastante habilidoso e tal, eu gostava bastante, mas ele também deixa a desejar nessa parte física, né? Não chegava no final das partidas se jogando na mesma intensidade com a qual ele começava os jogos, e até jogava muito bem durante uma certa partida ali dos 30 minutos do segundo tempo. Os dois caíam bastante de rendimento e vinha prejudicando muito o Manaus, às vezes até contando com a sorte assim, ou incompetência dos adversários para não perder a partida. E voltando ao assunto que eu puxei agora, o Kaique, ele deu uma entrevista falando, né, que realmente ele acreditava no título, ele não acha impossível. Ele inclusive foi eleito o melhor, se eu não me engano foi o melhor lateral esquerdo, pode ser que tenha sido o melhor jogador do campeonato amazonense, né? Mas eu acho que foi o melhor lateral esquerdo da competição, apesar de ter sido encerrado o campeonato pela metade, mas algumas coisas foram definidas, como vagas para a Copa do Brasil, vagas para a Série D do ano que vem. E o Kaique, ele se mostrou bastante esperançoso com essa participação do Manaus na Série D 2020, e eu tenho certeza que agora o torcedor do Manaus pode se considerar em outro patamar, como diria o atacante Bruno Henrique do Flamengo. E comentando sobre o Flamengo, eu lembro muito bem que antes do Flamengo ser essa potência, né, que se tornou, conseguindo aí o título da Copa do Brasil, o título da Copa Libertadores, ser campeão brasileiro, de se tornar um dos maiores representantes do Brasil no cenário internacional, tendo disputado recentemente até o torneio mundial, chegando ali numa final contra o Liverpool e não se saindo tão mal. Eu lembro que lá pelos idos de 2011, mais ou menos, o goleiro Paulo Vitor, que recentemente estava no Grêmio e tudo mais, inclusive foi o goleiro do 5-0, ele se machucou durante um treino, cara, e
devido à falta de estrutura do que o Flamengo estava naquela época, o cara teve que ser retirado num carrinho de mão. E isso chamou bastante a atenção da mídia, como que pode um time como o Flamengo passar por uma situação daquela, né? Uma situação humilhante ou no mínimo degradante, realmente, de ter que retirar um jogador de campo num carrinho de mão. E eu creio que isso tenha sido um ponto assim, de virada de chave, que já na eleição do Eduardo Bandeira de Mello, o time começou a trabalhar sendo uma política de austeridade para ajustar as contas, para trazer melhoria no CT, e hoje em dia o Flamengo tem um dos CTs mais modernos da América Latina e agora vem colhendo os frutos. Então, como eu comentei no início do vídeo, né, esse investimento, esse investimento na estrutura, tenho certeza que vai ser fundamental para que o Manaus consiga performar bem na Série C e possivelmente ter um acesso para a Série B e dar muitas alegrias ao torcedor amazonense. Então é isso. Eu gostaria de agradecer aos 2 novos inscritos do canal, que são os meus amigos Paulo França e o Yannis Magalhães. Muito obrigado pela força. Espero que continuem convidando seus amiguinhos, continuem curtindo aqui nossos vídeos. Obrigado a você também que continuou comigo aqui nesses quase 12 minutos. Então, muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, ajuda a gente, curte, comenta, compartilha. Estamos começando esse trabalho, mas se tudo der certo, a gente vai também investir, assim como nós vamos investir em estrutura, estaremos melhorando para fazer uma cobertura bem interessante sobre coisas amazônicas, sobre o futebol amazonense, sobre o Manaus Futebol Clube, sobre a Série C, sobre, enfim, coisas daqui da nossa região. Muito obrigado, valeu e até a próxima.